Olá, graça e paz. Nós somos o canal Eu Quero Ler a Bíblia Hoje. Eu sou o pastor Elinaldo e nós vamos dar continuidade à leitura. Amém? Nós ainda estamos lendo o Evangelho de Mateus e hoje leremos o capítulo 22 na versão NVT, que é a nova versão transformadora. Então pegue aí a sua Bíblia, pegue o seu bloquinho de anotações e vamos juntos para mais essa leitura. E hoje mais uma vez eu peço que você fique comigo até o final desse capítulo para que você possa aprender algo novo com a palavra do Senhor e não só aprender, também se familiarizar com ela, que esse é o objetivo aqui do nosso canal, tá bom? E também se você está assistindo esse vídeo, mas ainda não é inscrito no nosso canal, eu peço que você nos ajude. Se inscreva aqui no nosso canal, dê um like, ative o sininho de notificações e compartilhe esse vídeo com alguém. Mais pessoas precisam se familiarizar com a palavra do Senhor e você pode ser a ponte entre a palavra e ela. Então vou começar hoje aqui mais uma vez com uma oração para que o Espírito Santo toque em você, toque em mim e possamos juntos aprender algo novo. Amém? Então vamos lá. Senhor, nesse dia eu te agradeço pela tua presença, pelo teu amor. Pai, eu te agradeço pela tua graça, te agradeço, Senhor, pelo teu perdão. E hoje, nesse dia, Pai, eu peço que tanto eu como quem está me assistindo, Senhor, seja tocado por ti, Espírito Santo. E nesse toque, Senhor, possamos verdadeiramente aprender algo novo com esse capítulo que estamos lendo nesse dia. Pois nós sabemos, Pai, que o problema não está em ler. O problema está em entender, em compreender o que realmente a Tua palavra tem para nos oferecer. Então, Pai, em nome de Jesus, toque em meu coração e minha mente e na de quem está assistindo também, Senhor, para que possamos aprender com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, vamos para a leitura. Mateus capítulo 22 na versão NVT, que é a nova versão transformadora. Diz assim: Jesus lhes contou outras parábolas. Disse ele: o reino dos céus pode ser ilustrado com a história de um rei que preparou um grande banquete de casamento para seu filho. Quando o banquete estava pronto, o rei enviou seus servos para avisar os convidados, mas todos se recusaram a vir. Então ele enviou outros servos para lhe dizer: já preparei o banquete, os bois e novilhos gordos foram abatidos e tudo está pronto. Venham para a festa. Versículo 5. Mas os convidados não lhes deram atenção e foram embora, um para sua fazenda, outro para seus negócios, outros ainda agarraram os mensageiros, os insultaram e os mataram. O rei ficou furioso e enviou seu exército para destruir os assassinos e queimar a cidade deles. Disse a seus servos: o banquete de casamento está pronto e meus convidados não são dignos dessa honra. Agora saiam pelas esquinas e convidem todos que vocês encontrarem. Versículo 10. Então os servos trouxeram todos que encontraram, tanto bons como maus, e o salão do banquete se encheu de convidados. Quando o rei entrou para recebê-los, notou um homem que não estava vestido de forma apropriada para um casamento e perguntou-lhe: amigo, como é que você se apresenta sem a roupa de casamento? O homem não teve o que responder. Então o rei disse: amarrem-lhe as mãos e os pés e lancem-no para fora, na escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes. Pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Versículo 15. Então os fariseus se reuniram para tramar o motivo de levar Jesus a dizer algo que desse motivo para o prenderem. Enviaram algum de seus discípulos junto com os partidários de Herodes para
se encontrarem com ele. Disseram: Mestre, sabemos como o Senhor é honesto e ensina o caminho de Deus de acordo com a verdade. É imparcial e não demonstra favoritismo. Agora diga-nos o que o Senhor pensa a respeito disso. É certo pagar impostos a César ou não? Jesus sabia de sua má intenção e disse: Hipócritas, por que vocês tentam me apanhar numa armadilha? Mostre-me a moeda usada para pagar o imposto. Quando lhe deram uma moeda de prata, ele disse: De quem são a imagem e o título nela gravados? De César, responderam. Então, deem a César o que pertence a César, e deem a Deus o que pertence a Deus. Disse ele. Sua resposta os deixou admirados e eles foram embora. No mesmo dia vieram a Jesus alguns saduceus, líderes religiosos que afirmam não haver ressurreição dos mortos, e perguntaram: Mestre, Moisés disse: se um homem morrer sem deixar filhos, o irmão dele deve se casar com a viúva e ter um filho, que dará continuidade ao nome do irmão. Versículo 25. Numa casa havia 7 irmãos. O mais velho se casou e morreu sem deixar filhos, de modo que seu irmão se casou com a viúva. O segundo irmão também morreu e o terceiro irmão se casou com ela, e assim por diante até o 7º irmão. Por fim, a mulher também morreu. Diga-nos, de quem ela será esposa na ressurreição? Afinal, os 7 se casaram com ela. Jesus respondeu: o erro de vocês está em não conhecerem as Escrituras, nem o poder de Deus. Versículo 30. Pois quando os mortos ressuscitarem, não se casarão, nem se darão em casamento. Nesse sentido, serão como os anjos do céu. Agora, quanto a haver ressurreição dos mortos, vocês não leram a esse respeito nas Escrituras? Deus disse: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Portanto, ele é o Deus dos vivos e não dos mortos. Quando as multidões o ouviram, ficaram admirados com o seu ensino. Sabendo os fariseus que Jesus tinha calado os saduceus com essa resposta, reuniram-se novamente para interrogá-lo. Versículo 35. Um deles, especialista na lei, tentou apanhá-lo numa armadilha com a seguinte pergunta: Mestre, qual é o mandamento mais importante da lei de Moisés? Jesus respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua mente. Este é o primeiro e o maior mandamento. O segundo é igualmente importante. Ame o seu próximo como a si mesmo. Toda a lei e todas as exigências dos profetas se baseiam nesses 2 mandamentos. Então, rodeado pelos fariseus, Jesus lhes fez a seguinte pergunta: o que vocês pensam do Cristo? De quem ele é filho? Eles responderam: é filho de Davi. Jesus perguntou: então por que Davi, falando por meio do Espírito, chama o Cristo de meu Senhor? Pois Davi disse: o Senhor disse a meu Senhor: sente-se no lugar de honra à minha direita, até que eu humilhe seus inimigos debaixo de seus pés. Versículo 45. Portanto, se Davi chamou o Cristo de meu Senhor, como ele pode ser filho de Davi? Ninguém conseguiu responder, e depois disso não se atreveram a lhe fazer mais perguntas. Amém? Então esse foi Mateus capítulo 22, e agora chegou o momento de você colocar aqui nos comentários o que você entendeu desse texto. O versículo que mais te marcou, o versículo que talvez criou dúvida aí no seu coração, na sua mente, mas deixe aqui nos comentários para que nós possamos juntos aprender algo novo com esse capítulo.
Amém? E se você não tiver conseguido marcar nenhum ponto, eu vou deixar 2 aqui para que você pense se faz sentido ou não, se você consegue enxergá-los ou não em Mateus 22. E o primeiro aqui que eu marquei é que o convite hoje, ele tá para todos, né? É como a parábola aqui que Jesus contou, que primeiro ele tentou escolher um povo seleto, mas esse povo recusou, esse povo não aceitou. Agora o convite está aberto para todo tipo de pessoa, para bons e maus. Agora não tem mais exceção de quais pessoas, de quais tipos de pessoas serão convidados para a boda, para o casamento. E o que eu aprendo aqui com essa parábola? O que eu aprendo aqui com essa história que Jesus nos ilustra? Eu aprendo que hoje em dia todos nós estamos sendo convidados, mas não basta apenas aceitar o convite. Não basta apenas aceitar a proposta que está sendo feita do convite. É necessário que se mantenha com as vestes. Sabe, essas vestes aqui que elas são obrigatórias para que todos participem do casamento, ela é chamada de santidade, no meu ver. Então, nós precisamos estar com a roupa da santidade para que nós participemos do casamento. Para que quando Jesus Cristo voltar, nós estejamos ali aptos para estar ao lado dele, para festejar esse casamento que é entre Cristo e a igreja. Então, pense aí dentro do seu coração, da sua mente, se você está com essas vestes de santidade. Sabe, se você aceitou o convite para o casamento e continua com as roupas corretas para que você participe dele. Sabe, se você continua com as vestes da santidade ou não, você aceitou o convite, mas você vive uma vida sem regras, uma vida onde a santidade não está em primeiro plano. Então, pense aí e deixe nos comentários se você está com as vestes da santidade ou não. E o segundo ponto que eu marquei aqui é que Deus, ele é Deus dos vivos. Mas aí como que eu faço para entender que ele é Deus dos vivos? Porque quando ele se refere a Abraão, a Isaac e Jacó, ele não se refere que ele foi o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Ele se refere que ele é. Eu sou o Deus de Isaac, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então, se ele é porque eles continuam já ali com o Pai. Então, Deus é Deus dos vivos por esse motivo, porque ele sempre será conosco se nós formos com ele até a eternidade. Então, se você morrer com Deus, você vai continuar com ele e ele vai continuar sendo seu Deus eternamente. Da mesma maneira que ele é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, porque é algo eterno. É algo duradouro. Então, Deus, ele sempre será o Deus dos vivos, porque os que morrerem sem ele viverão a eternidade sem ele, mas os que morrerem com ele viverão a eternidade com o Pai. Amém? Então, esses foram os pontos que eu pude absorver aqui desse texto, e agora eu quero que você coloque nos comentários se faz sentido ou não para você, se você consegue enxergar esses pontos ou não em Mateus capítulo 22. Amém? Então, fica com Deus, que o Senhor te abençoe grandemente. Nos encontramos no próximo vídeo e não se esqueça, eu quero ler a Bíblia hoje, não é amanhã, é hoje. Fica com Deus e até a próxima.